Configurando então desde o zero um microtik para ser um servidor PPPoE completo, eu tenho aqui uma routerboard que ela foi recém-resetada, não tem configuração nenhuma nela, foi feito um reset aquele que remove até a configuração padrão, e nós vamos começar a configurar ela desde o início. A primeira coisa que eu vou fazer, igual eu sempre recomendo, eu vou adicionar aqui em IP e depois em address, eu vou adicionar um IP ao microtik, mas esse IP ele não vai ter serventia nenhuma para o PPPoE e para nada na configuração, nem para ele receber internet. Vai ser um IP só para eu poder acessar o próprio microtik de maneira melhor, já que o acesso via MAC às vezes cai a conexão ao microtik, fica ruim, fica lento. Então eu vou adicionar um IP qualquer, vou colocar aqui o 92.168.0.1/24 na placa de Ether 2, que é onde está ligado o cabo do meu computador diretamente a esse microtik. Vou só adicionar algum IP nessa mesma faixa, nessa mesma rede no meu computador, que é para eu conseguir ter acesso ao microtik através desse IP. Vou colocar aqui no meu computador o 92.168.0.5 com a máscara padrão mesmo. Como é um IP só para acessar o microtik, posso deixar tudo padrão, tudo em branco. Vou dar OK, vou fechar e agora vou acessar o inbox por esse endereço de IP novo, 92.168.0.1. Agora eu consigo fazer a configuração mais tranquilamente, sem a conexão cair, sem acontecer nenhum problema. Vou ajeitar aqui a tela do inbox. E aqui eu começo a configuração. É um microtik, como eu havia dito, recém-resetado, não tem configuração nenhuma nele. Então a primeira coisa que eu vou configurar é configurar acesso à internet nesse microtik. A minha conexão com a internet é uma conexão, não é ADSL, mas como na maioria das conexões ADSL, é via PPPoE também. Então esse microtik ele vai conectar-se à internet através de PPPoE, que é o modo que o meu provedor me fornece internet, e vai retransmitir essa internet, criando uma nova rede, através de PPPoE também. Então, vou configurar aqui o link de internet nesse microtik, lembrando que o modo que o microtik recebe a internet não importa, né? Porque um servidor de internet ele separa uma coisa da outra. O microtik recebe a internet de alguma forma e retransmite de outra forma. Então, se o microtik fosse receber internet através de uma rede comum, né, com IP e gateway, ou de qualquer outra forma, tanto faz aqui para o servidor PPPoE, ok? Então, esse meu link de internet, eu vou receber ele via PPPoE. Então, para configurar o microtik como um cliente PPPoE também, eu clico aqui em PPP. E na aba Interface, eu clico aqui em Mais para adicionar e vou adicionar um PPPoE Client. No nome desse discador, eu vou colocar o nome do meu provedor, que chama Himax. O cabo de rede de onde vem a internet desse provedor está ligado na Ether 1 do microtik. Então vou selecionar aqui Ether 1 e na aba Dial Out eu vou digitar o usuário e senha do provedor, que no caso vou escrever aqui. É luispauloacb@himax.com.br e a senha que não vem ao caso agora. Pronto. Aqui, como é um link de internet apenas, eu vou deixar marcado a opção ADD Default Route. Você só precisa desmarcar a opção ADD Default Route caso mais de um link de internet seja configurado no microtik, pois aí as rotas você tem que criar manualmente. Quando é um link de internet só, eu posso deixar aqui ADD Default Route marcado, porque aí o microtik ele já adiciona para a gente aqui em IP e routes a rota de internet desse link, que no caso já está aqui criada, porque a conexão já funcionou. Está aqui o meu discador que eu acabei de fazer com a letrinha R ao lado, que significa running. Então, esse meu discador com internet já está funcionando, né, o meu discador PPPoE, e o meu microtik já está conectado à internet. Então, até agora, no próprio microtik já tem internet funcionando.
Agora, para funcionar a internet para os clientes, nós vamos fazer a configuração do PPPoE. E então eu começo aqui clicando em IP e depois em Pool. Aqui em Pool é onde a gente cadastra faixas de IPs para serem emprestadas aos clientes, né? Então aqui em IP e Pools eu vou criar uma faixa que vai ser a faixa de IP que eu vou utilizar, que os clientes vão utilizar na verdade. Então eu clico aqui em mais para adicionar. Nome eu vou colocar PPPoE. Pode ser o nome qualquer, só para questão de organização. E aqui em Addresses, eu vou colocar qual faixa de IPs que eu quero que os clientes possuam. Bom, eu vou te colocar aqui uma faixa com mais ou menos 250 IPs. Pode ser qualquer IP, ok? Lembre-se da aula de introdução a essa aqui. O PPPoE ele é totalmente independente, então não tem que preocupar muito, não tem que adicionar IP no MikroTik, não tem que preocupar com máscara de subrede. Pode ser a faixa que você bem entender. Para ficar organizadinho, vou colocar aqui, por exemplo, 192.68.100.2 tracinho 192.68.100.255. Eu vou utilizar a mesma faixa que eu vinha utilizando nas aulas anteriores, né? Só que em qualquer outra situação, você não pode utilizar, por exemplo, no caso de uma rede /24, que vamos supor que essa seja, embora você não tenha que preocupar com isso, porque o PPPoE é todo independente, numa rede normal você geralmente não pode utilizar o IP final 255, que se fosse uma rede /24 normal, seria o endereço de broadcast, né? Só que o PPPoE não tem isso, ele é todo independente. Então qualquer IP você pode usar. Até IP final 0, que seja o primeiro IP de uma rede /24, você poderia usar, né? Mas para ficar organizadinho, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o MikroTik sendo o IP 92.68.100.1 e os clientes com IPs de 92.68.100.2 até 100.255, que pode, inclusive, como é totalmente independente, não tem que preocupar com rede, com subrede e nada do tipo quando se trata de PPPoE, o IP do MikroTik poderia ser até outro que não tem nada a ver com esse, por exemplo, 10.0.0.1, enquanto o IP dos clientes seja o 92.68.100.2. Ok? Com PPPoE isso pode acontecer porque é totalmente independente essa parte. Então eu criei essa faixa de IPs aqui, tá? Não tem que colocar máscara nem nada. Eu vou dar OK. Vou dar OK. Agora que eu já defini quais são os IPs que eu vou emprestar para os clientes, eu vou vir aqui em PPP e na aba PPPoE Servers. Aliás, antes de criar o servidor PPPoE, vou vir aqui na aba Profiles, porque para que o servidor PPPoE funcione de maneira mais organizada, eu vou criar aqui um profile que é um profile padrão do servidor PPPoE para o próprio servidor PPPoE funcionar e depois a gente cria os outros profiles que vão ser os planos de acesso. Então aqui em Name eu posso colocar qualquer nome, vou colocar aqui para questão de organização, PPPoE mesmo. E Local Address, eu vou colocar o endereço de IP que eu quero que seja do próprio MikroTik servidor, que é esse. Então vou colocar aqui o 92.68.100.1. E Remote Address, ou seja, endereços remotos, são os endereços dos nossos clientes do PPPoE. Então vou clicar aqui na setinha e marcar PPPoE, que é o pool, né, aquela faixa que a gente criou na tela anterior. Nessas opções aqui, bridge e filtros, eu não preciso marcar agora. Em outras aulas, a gente viu sobre isso. E só tem que colocar aqui DNS Server, lembrar de colocar sempre um DNS Server. Eu vou colocar o IP do próprio MikroTik, 192.168.100.1, que é o endereço de servidor DNS que vai ser utilizado nos clientes, ok? Para que os clientes utilizem como servidor DNS o próprio MikroTik.
OK, vou clicar aqui em aplicar, vou dar OK. Só lembrando que para que o MikroTik seja um servidor DNS, a gente não configurou ainda. Então eu vou clicar aqui em IP, DNS, misturando um pouco as coisas, mas vou clicar aqui em IP e DNS e vou configurar esse MikroTik para que ele faça consultas no servidor DNS do Google, que eu gosto muito, 8.8.8.8, que é um servidor DNS que ele responde rápido, praticamente no Brasil inteiro, principalmente aqui na região sudeste, né? Se eu der um ping no IP do Google, bom, viagem minha, tá sem internet no meu computador, mas ele responde com menos de 10 milissegundos aqui para mim, então eu gosto muito de utilizar o servidor DNS do Google. Então eu tenho que colocar aqui em servers 8.8.8.8 e marcar a opção Allow Remote Requests, porque quando você só configura um servidor aqui em servers, o próprio MikroTik ele passa a fazer consultas DNS, né, para ele próprio. Mas para que os clientes possam utilizar o MikroTik como servidor DNS, eu tenho que marcar aqui Allow Remote Requests. Clique em OK. E depois que eu já criei o profile, configurei o servidor DNS, agora sim eu vou vir aqui na aba PPPoE Servers para configurar de fato o servidor PPPoE. Eu clico em mais para adicionar e aqui em Service Name, nome do serviço, vou colocar PPPoE. Interface, eu vou fazer com que esse servidor PPPoE funcione na Ether 2. Tamanho máximo de MTU em MRU, já até cheguei a comentar em outras aulas, mas eu recomendo que deixe o padrão, que é 1480. Se ficar mais alto do que isso, pode dar problemas com alguns sites, igual eu já expliquei o motivo em uma das primeiras aulas que a gente falou sobre redes. Basicamente, MTU e MRU é o tamanho máximo dos pacotes que vão poder sair da rede e entrar na rede PPPoE. MTU, que é o máximo Transmit Unit, e o MRU, que é o máximo Receive Unit. É o tamanho máximo de cada pacote que o MikroTik poderá receber ou transmitir pela rede PPPoE. Aqui em Keep Alive Timeout, eu posso deixar 10, é um tempo em segundos, 10 segundos. Esse Keep Alive Timeout, que a tradução é Keep Alive, manter vivo, o MikroTik, ele de 10 em 10 segundos, ele faz uma verificação, ele manda alguns pacotes para os clientes para verificar se o cliente está realmente online, né? Se ele estiver realmente online, o cliente fica lá direitinho. E se o MikroTik perceber que o cliente não está com o computador ligado, né, ele desconecta o cliente automaticamente. Por que isso acontece? Às vezes você faz a conexão PPPoE, só que você desliga o computador da tomada, desliga o equipamento que está fazendo a conexão PPPoE da tomada, por exemplo, ele não avisa o servidor que desconectou. Então o servidor tem que descobrir sozinho, porque dependendo da configuração, na hora que a pessoa for conectar de novo depois, ela não consegue. Se você bloquear para que um login, um cliente não consiga conectar duas vezes. E aqui, Default Profile, que é o profile padrão do servidor PPPoE, eu vou marcar PPPoE, que é aquele profile que a gente acabou de criar. Esse profile padrão é que, para caso você esqueça de definir algum profile para algum usuário que você crie, ou caso você queira criar um usuário com controle de banda ilimitado, você não precisa selecionar nenhum profile, nenhum plano. Você pode deixar padrão que o profile que vai funcionar é esse que a gente configura aqui. A opção One Session per Host, logo aqui embaixo, muita gente confunde essa opção. O One Session per Host quer dizer que um único computador só vai conseguir fazer uma única conexão ao mesmo tempo com o servidor PPPoE. Isso não quer dizer que um cliente, que um usuário do PPPoE
consiga entrar duas vezes em computadores diferentes. Não é isso. Essa opção aí não permite que no mesmo computador, que na verdade é o mesmo endereço MAC, consiga fazer duas conexões distintas do PPPoE, ok? Tem que tomar cuidado com essa opção, porque principalmente se você tem um provedor que trabalha com rede wireless, você pode ter problemas com essa opção caso você marque. Embora ninguém queira que um único computador conecte usando dois logins para qualquer finalidade, você pode ter um problema do tipo que numa rede wireless, se você tem alguma torre interligando outra torre via wireless também, e essa torre ela não tiver, né, essa conexão ponto a ponto wireless não tiver configurada de maneira 100% transparente, utilizando o protocolo WDS, pode ser que o seu MikroTik identifique alguns clientes com o mesmo endereço MAC, que é o MAC da torre. Às vezes o MikroTik identifica 30 clientes com o mesmo MAC. E quando a gente vai ver, é o MAC da torre onde os clientes estão, porque a comunicação entre essa torre e o servidor não está de modo totalmente transparente. E se você marca essa opção, apenas um cliente daquela torre vai conseguir conectar, ok? Porque os clientes daquela torre compartilham o mesmo endereço MAC. Se você tem certeza que a sua rede wireless está totalmente em modo bridge, em modo transparente, e os ponto a pontos que estiverem no modo WDS, aí sim você pode marcar essa opção para evitar qualquer tipo de cliente espertinho, vamos dizer assim. Mas é raro acontecer algum tipo de problema desse tipo. E aqui em Max Sessions é o número máximo de clientes que você quer que se conecte ao mesmo tempo, né? O número máximo de conexões que o servidor vai aceitar. Eu acho desnecessário, né? Deixa ilimitado. Então deixa em branco, sem marcar. E métodos de autenticação, eu gosto sempre de desmarcar o PAP e deixar o SHAP, MS-SHAP 1 e MS-SHAP 2 marcado, que é o seguinte, no momento da autenticação, tem uma certa criptografia ali na transmissão do usuário e senha, né? Tem uma codificação e o PAP é muito antigo e ele não tem nenhum tipo de criptografia. Então, a única chance de que um hacker teria de fazer qualquer tipo de ataque, caso a sua rede não esteja bem protegida, seria descobrir a senha das pessoas que forem transmitidas em modo PAP. E não tem problema nenhum desmarcar o PAP, porque o SHAP, MS-SHAP 1 e MS-SHAP 2 são protocolos que trabalham com criptografia, porém, embora sejam mais novos, é mais novo, mas continua sendo muito antigo. Qualquer equipamento de 10 anos para cá, né, qualquer equipamento feito ali a partir de 2003, 2004, todos eles dão suporte a SHAP, MS-SHAP 1 e MS-SHAP 2, então não tem problema. Pode deixar assim para aumentar um pouquinho a segurança, né? Embora a gente tenha uma aula mais completa só falando sobre segurança, que é a última aula do curso, que aí fazendo aquilo nem precisa se preocupar tanto com esse tipo de coisa. Então, feito isso, o servidor PPPoE ele já estaria configurado. Basta eu vir aqui na aba Secrets e cadastrar os usuários. Eu clico em mais, coloco o nome qualquer, por exemplo, usuário 1, senha qualquer, posso colocar aqui teste, por exemplo, e aqui em Profile eu não preciso marcar nada. Se eu quiser fazer um usuário para eu mesmo utilizar, sem nenhum tipo de controle de banda e sem nenhum tipo de controle. Daqui a pouquinho nós vamos criar outro profile com planos de acesso para vocês verem, com velocidades e tudo mais. Das outras opções aqui em Service, eu posso deixar marcado em N, que significa qualquer um, não tem problema. É porque, na verdade, a seção de PPP aqui do MikroTik não é exclusiva do PPPoE. Tem outros protocolos aqui também, como PPTP, que é de VPN, L2TP, que é de VPN também, né? Então, se você quiser que esse usuário seja exclusivo de PPPoE, você pode marcar aqui.
Se for um usuário de VPN, você pode marcar PPTP, por exemplo, que ele só funciona no protocolo PPTP. Posso marcar IN, que funciona em qualquer um. Se no seu MikroTik só tiver PPPoE, por exemplo, configurado, não tem por que se preocupar com isso. Aqui em Caller ID é caso você queira fazer controle de MAC, ou seja, se eu coloco algum endereço MAC aqui, por exemplo, 00.2.11, 22334455, se eu coloco um MAC desse aqui, por exemplo, só vai conseguir conectar via PPPoE com esse usuário e essa senha o computador que for dono desse MAC. Se eu deixar em branco, qualquer MAC consegue se conectar. E aqui em Local Address, eu não preciso mexer porque é o IP do MikroTik que vai ser usado para comunicar com esse cliente. Como eu já defini lá no Profile, não precisa marcar nada aqui. E caso você queira que esse usuário tenha um IP exclusivo, você coloca o IP aqui. Por exemplo, 92.68.10.5. Aí sempre o IP desse usuário vai ser esse. Se você não coloca nada, o IP vai ser um daqueles IPs que a gente fez no pool, aleatoriamente, ok? Lembrando que, caso você queira que algum usuário específico tenha um IP fixo, utilize IPs diferentes dos IPs do pool, porque senão pode acontecer do MikroTik, do MikroTik emprestar para algum cliente que for conectar o mesmo IP que você tenha colocado fixo aí e vai dar problema nesses dois clientes, ok? E lembrando de novo, o PPPoE é totalmente independente nessa parte de IP, não tem que ter IP configurado no MikroTik, e não tem que preocupar com esse negócio de rede, sub-rede, IP que faz parte da mesma rede, nada disso. Qualquer IP que eu colocar aqui em Remote Address, mesmo que não tenha nada a ver com o pool, ou que não tenha nada a ver com o IP do próprio MikroTik, pode colocar que vai funcionar da mesma forma, ok? O campo Routes, ele cria algumas rotas lá na tabela de roteamento específicas quando a conexão com esse usuário acontece. Isso geralmente é utilizado quando a gente trabalha com failover, né, backup de link, alguma coisa, e nós vamos ver isso na aula específica. Bom, o usuário bastaria isso para ele estar criado, né? E para complementar um pouco, vou vir aqui em Profiles e vamos criar outros profiles da seguinte forma. Vou criar aqui um profile chamado 1 megabits. Local Address, eu vou colocar a mesma coisa, o IP do próprio MikroTik, 92.168.100.1, e Remote Address, o pool que a gente fez. DNS Server, o próprio IP do MikroTik também, já que ele é um servidor DNS. Porém aqui, olha, na aba Limits, eu posso colocar aqui, por exemplo, em Rate Limit, a velocidade que eu quero para esse usuário, que é o upload barra download, por exemplo, 500k barra 1m. Ok? Então, todos os clientes que tiverem esse profile cadastrados, eles vão ter 1 MB de download e 500k de upload de velocidade para navegar na internet. A opção Session Timeout limita o tempo máximo em que cada conexão pode ter, o tempo máximo que cada conexão pode ter. Não recomendo colocar nada. Se você coloca 24 horas, por exemplo, a cada 24 horas aquele cliente tem que conectar novamente. Acho desnecessário. E idle timeout é o tempo ocioso, ou seja, às vezes o cliente está lá conectado, só que ele está há 1 hora sem utilizar nada de internet, nem nada. Então o MikroTik desconecta ele sozinho. Acho desnecessário também. E a opção Only One, que pode ser interessante. Posso marcar Yes. O padrão, que é o default, é a mesma coisa que No. Esse Only One só permite que um usuário, um cliente, se conecte apenas uma vez simultânea, né? Não permite que um único usuário se conecte 2 vezes em computadores diferentes, porque isso não é vantagem. Se um usuário conecta 2 vezes em computadores diferentes, ele vai ter a velocidade dobrada, porque ele vai ter em cada conexão 1 MB.
ele não vai dividir aquele 1 mega que ele tem para as duas conexões, ok? Então isso é prejuízo para o provedor e pode marcar yes que esse tipo de coisa não acontece. Então eu clico aqui em OK para criar esse profile, né? E agora, quando eu for cadastrar um usuário ou alterar algum que já exista, é só lembrar de aqui no profile marcar o profile que você quer. Então, no caso esse aqui de 1 megabit, só teria 1 megabit de velocidade. Vamos testar para ver? Eu tenho aqui o usuário 1 e a senha é teste, então eu vou conectar do meu computador. Uma última coisa que falta, para que a internet possa funcionar nesse servidor BPPoE, a gente não configurou ainda aquele mascaramento do NAT, né, no firewall. Então vou clicar aqui em IP, firewall, e na aba NAT eu vou adicionar uma nova regra, que é aquela regrinha que para que funcione a internet para os computadores que não têm IP válido, né, da nossa rede local. Então vou clicar aqui na aba General, Chain SRC NAT mesmo, e vou selecionar aqui, eu vou fazer uma regra de mascaramento genérica. Qualquer pacote que for sair do MikroTik, ou interface que for sair do MikroTik pela interface HiMax, que é o nome do discador PPPoE da conexão com a internet, a minha ação vai ser mascarar todas essas conexões que forem sair pelo discador. Agora sim, creio que não falte nada. Lembre-se que quando for configurar um PPPoE, não tem que adicionar endereço de IP algum no MikroTik, a não ser o endereço de IP, que no caso esse daqui, o 92.168.0.1, ele não tem nada a ver com PPPoE, ele só serve para que a gente possa acessar o MikroTik através desse endereço de IP. Inclusive, é até melhor remover esse IP, porque senão, se uma pessoa descobre que tem um IP, o 92.168.0.1, configurado no MikroTik, essa pessoa pode configurar na placa de rede do computador dela e conseguir navegar na internet sem ter conectado via PPPoE, ok? Já que nós não fizemos nenhum bloqueio quanto a isso. Que eu vou mostrar esses bloqueios daqui a pouquinho. Mas no caso, eu vou até remover esse endereço de IP daqui a pouco. Eu não vou fazer isso porque eu vou perder acesso ao MikroTik. Então, o único IP que teria aqui é o IP para que o próprio MikroTik receba a internet. Que no caso, esse IP aqui, eu nem configurei ele, né? Ele é um IP que foi criado automaticamente, tem a letrinha D aqui, pelo discador PPPoE da minha conexão com a internet. Ok? Então, vou fazer um teste. Eu vou até remover de uma vez esse IP e instantaneamente eu perco acesso ao MikroTik, já que eu estava acessando por aquele IP. Mas vou vir aqui no painel de controle. No caso do Windows 7, para criar um discador PPPoE, eu venho aqui em Rede Internet, Central de Rede e Compartilhamento, e clico aqui em Configurar uma nova conexão ou rede. Marco Conectar-se à internet. Ele já me sugere banda larga PPPoE. Eu vou colocar o meu nome de usuário, que é usuário 1. E a minha senha, que é teste. Vou clicar em conectar e vamos ver se ele conecta. Ele já conectou. Ele está testando a conexão com a internet. Vou clicar em ignorar aqui. E pronto. Vou só conferir, clicar aqui em alterar as configurações do adaptador. E o meu discador é esse aqui, ele está desconectado, vou conectar de novo, já que o Windows desconectou ele. Pronto, conectei. Vou vir aqui no status dele e ver o que ele recebeu de configuração aqui. Veja só, endereço de IP do cliente, ele me forneceu 92.168.100.255 e o IP do servidor 92.168.100.1. Então, aparentemente está funcionando meu acesso à internet. Vamos fazer um teste de ping. Ping espaço 8.8.8.8. Veja só, como eu havia dito no começo do vídeo,
6 milissegundos apenas no servidor do Google. Isso que eu estou no interior de Minas Gerais. Provavelmente fica em São Paulo, esse servidor DNS do Google. E para testar se o DNS também está funcionando, eu vou colocar pingar no nome de um site, por exemplo, 4tic.com.br. Está funcionando. Ele resolveu o endereço 4tic.com.br para o IP correto, 138.128, e por aí vai. Vou testar o acesso à internet. Vamos puxar aqui uma aba do navegador. E veja só, aparentemente tudo funcionando. Vou acessar o site da Globo, tudo ok, e a conexão funcionando pelo servidor PPPoE que a gente acabou de configurar. O meu acesso ao MikroTik caiu, agora eu já consigo acessar ele de novo. Não por esse IP, porque esse IP, o 92.168.0.1, eu removi, mas pelo IP do próprio servidor PPPoE, que é o 92.68.100.1. E aqui, só para vocês verem, nós não configuramos em momento algum o IP 92.168.100.1, mas assim que qualquer cliente conecta, ele já aparece aqui, olha. Ele já cria automaticamente o IP para cada cliente, o 92.168.100.1, que é o IP do próprio MikroTik, né? Vai aparecer repetido para cada cliente, não tem problema. E aqui em Network, que é o endereço do outro ponto, no caso o endereço de IP do cliente, que no caso até é o meu, o 92.168.100.255. É o IP que foi atribuído para o meu computador. E aqui a interface. Então, o IPPoE é interessante, porque se eu vier aqui em interfaces, olha, tem a placa de rede aqui com o meu nome. Na verdade, não é a placa de rede. É uma interface virtual, ou seja, é uma interface de rede que não existe fisicamente, por isso é uma interface virtual. E contribui para a segurança do PPPoE, né? Para cada cliente que está conectado no servidor PPPoE, ele cria uma interface virtual como essa daí, com cada nome de cada usuário que estiver conectado. Né? Ou seja, ele trata o tráfego de cada pessoa como se fosse em placa de rede diferente. Isso é muito interessante. A única coisa que falta para finalizar a configuração do servidor PPPoE é o seguinte: caso você tenha, além do PPPoE, outras redes configuradas, né, pode ser que seja necessário algumas regras de firewall para que eventuais clientes espertinhos consigam navegar na internet sem estarem conectados via PPPoE. Então o que eu vou fazer aqui no firewall? Vou vir aqui em IP, firewall, e aqui na aba filter vou adicionar uma nova regra. Chain seria forward, porque eu quero bloquear o acesso de clientes até a internet. Então são pacotes que passariam pelo MikroTik. E quais pacotes são esses? Aqui em Interface vou colocar Ether2. Ether2 é a minha rede local. Só para vocês não confundirem, vou nomear aqui antes, em interfaces, vou colocar aqui, olha, Ether2 é a minha LAN, é onde eu estaria com os clientes conectados. Então, em Interface, LAN, ou seja, nessa regra vai entrar todos os pacotes que chegarem ao MikroTik pela placa de rede LAN que tiverem como destino a internet, né? Já que o chain eu coloquei forward e a minha ação é drop, que é descartar os pacotes. Então todos os pacotes que chegarem pela placa de rede LAN, pela placa de rede local do MikroTik e que tiverem com destino à internet não vão funcionar no MikroTik, vão ser bloqueados. Você deve estar pensando, mas se bloquear todos os pacotes com destino à internet que vem da placa de LAN, não vai bloquear o meu acesso à internet também? Eu digo que não. Pode ver que a minha internet está funcionando. Por que a minha internet está funcionando? Porque o MikroTik, ele trata os meus pacotes pela interface chamada PPPoE-usuário1 e não pela placa de rede física LAN. A placa de rede física LAN, ou no caso era Ether2, ela só está ali para fazer funcionar o PPPoE.
Apenas o meio físico dela que a gente usa, mas todo o tráfego do PPPoE é tratado pela interface que leva o nome dos clientes, no caso o usuário 1. Então a regra que pega os pacotes da placa de LAN não faz efeito nos usuários do PPPoE, apenas pacotes que não são de PPPoE, que são normais, né? Porque o PPPoE ele é tudo independente nessa parte, que é isso que é o interessante do PPPoE. Ok? Então vou encerrando esse vídeo e até a próxima.